Bom, dentro dos integrantes da AFA 73, como nós já falamos em alguns momentos distintos, profissionais foram para várias instituições, para outras regiões, inclusive para lugares e empresas distintas. Agora eu estou aqui ao lado de duas pessoas que trabalharam. Já estão descansando, é isso? Já estão aposentados? Como é que é? Agora, depois de 48 anos de trabalho, né? A gente está aposentado em partes, porque a gente continua dando algum tipo de consultoria independente, né, pô? Esse é o Scolari. Então, ele trabalhou na Embrapa. E o Flores também já se aposentou ou ainda está na ativa? Não, me aposentei e continuo trabalhando no formato de consultorias também. Agora, como é que foi essa chegada de vocês? Porque a gente sabe que ali no início, porque vocês se formaram em 73, em seguida veio a implantação da Embrapa. Como é que foi esse trabalho? Olha, foi super interessante, né? Quando a Embrapa foi criada, ela estava à busca de profissionais que pudessem trabalhar no agronegócio. E eu, como vários outros colegas, fomos selecionados, convidados a fazer uma entrevista, e depois da entrevista fomos convidados a ficar na empresa. Eu acabei ficando na Embrapa, né? E foi interessante porque no primeiro momento a Embrapa tinha prometido que toda pessoa que fosse contratada no Sul, ela teria que ir para o Norte e Nordeste para conhecer o país. E quem era contratado no Norte, Nordeste e Centro-Oeste teria que ir para o Sul. Queria que tivesse pesquisadores com a noção de Brasil, que conhecesse o Brasil. E foi uma experiência muito interessante nesse primeiro momento. E como é que foi essa primeira... Você foi, então, para o Norte e Nordeste? Fiquei um ano trabalhando lá em Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano. A minha área de atuação profissional é a parte de economia do agronegócio. Eu sou formado em agronomia e em economia. E eu ia lá, no primeiro momento da minha vida, fazer avaliação econômica das tecnologias que estavam sendo geradas. Se elas de fato eram tecnologias viáveis economicamente, ou o que precisaria para viabilizá-las junto aos agricultores. E foi muito interessante isso aí. Você se formou em 73 para agronomia, em 75 a economia? 72 em economia, 73 em agronomia. E depois que eu entrei na Embrapa, trabalhei um ano, a Embrapa me selecionou para fazer uma pós-graduação em economia rural nos Estados Unidos. Como, aliás, grande parte dos colegas da Embrapa foram fazer, né? Trabalhavam um pouco e depois iam fazer uma pós-graduação. E esse, de fato, eu acho que é o grande pulo do gato que a empresa deu. Contratou jovens dinâmicos, ativos, com uma boa formação técnica e deu aquela formação profissional mais acentuada nas universidades de ponta no país e no exterior. E formou um grande corpo técnico que conseguiu fazer nos últimos 25, 30, 40 anos essa revolução na produção agropecuária brasileira. Com quantos anos você tinha ali quando fez a formação em agronomia? Você se lembra? Lembro sim, minha filha. Eu sou um jovem ainda, né? Em 72, quando eu formei em economia, eu tinha 23 anos. Na agronomia eu tinha 24 anos. E solteiro, né, pô? E a gente tem muita atividade, muita vontade de trabalhar. E naquela época o país enfrentava muitos desafios. Havia muitas oportunidades de trabalhar. O país começou um crescimento interessante, né? A década de 70 foi uma década que o país conseguiu crescer bastante. E foi uma década também que os governos começaram a olhar com mais intensidade para a região centro-oeste do país. E isso abriu muitas oportunidades. Já nós vamos falar sobre essa questão centro-oeste. E eu estou questionando esse detalhe de idade, porque hoje é comum nós vermos aí alguns jovens que ainda não estão definidos na vida e aos 24 anos já tinha 2 formações. E como que Agora você chegou ainda mais cedo. Eu fiz o curso de agronomia em Santa Maria, junto com o Dante, somos colegas de lá. E quando eu me formei, eu também tive convite para entrar na Embrapa, a semelhança do que o Dante colocou. Mas eu preferi sair a trabalhar. Eu trabalhei muitos anos em consultorias, né, junto a empresas, e eu prestei concurso para a Embrapa em 1989.
Então, eu sou, em termos de idade de Embrapa, eu sou mais novo do que o Dante, propriamente dito, né? E eu entrei no antigo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos Solos, que depois, em 93, 92, 93 por aí, se transformou no Centro de Solos da Embrapa. E eu estava lotado na cidade de Curitiba, que era uma das coordenadorias, das 5 coordenadorias do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo que tinha no Brasil, né? Então, depois de Curitiba, eu recebi convite para ir para o Centro de Clima Temperado em Pelotas, porque eles estavam montando uma equipe na área de recursos naturais, né? E precisavam de um pedólogo lá, propriamente dito. Eu sempre trabalhei na área da ciência do solo, né? Muito com classificação, genes, morfologia e interpretação dos levantamentos de solos, com zoneamento de culturas, por exemplo, aquelas coisas tudo, né? E acabei concluindo a minha atividade profissional em 7 de fevereiro de 2017, quando eu pedi as minhas contas, digamos assim, né? E tal. E só tenho a agradecer, porque tive a oportunidade, dentro da época da Embrapa, de viajar muito em termos de Brasil e do mundo em termos de congressos, de coisas, de trabalhos, coisa e tal. Isso é uma coisa que é difícil de ter hoje em dia, né? E a nossa turma, digamos assim, ela teve um diferencial muito grande, porque era realmente, nós somos agrônomos raízes todos. Essa é a diferença muito fundamental que a nossa turma tem, né? Então, eu sempre digo que o agrônomo ele tem que entender muito de clima, né? Muito de solo, muita fisiologia vegetal, que quase ninguém fala, né? Que aí você estuda a relação solo, água, planta, digamos assim, e que vai chegar na produtividade de um produtor aí para poder ter rentabilidade na sua atividade. Falando na conservação do solo, hoje é um fator que a gente escuta falar tanto. Você acha que evoluiu esse cuidado com o solo? Sim. Desde que iniciou, por exemplo, o projeto Metas na Embrapa, que era de manejo e conservação dos solos, com plantio direto, né? E aí eu queria fazer um destaque aqui bem grande, porque o sistema plantio direto ele precisa ser entendido como um sistema de produção e não como uma prática agrícola. Não basta nós comprarmos uma semeadora de plantio direto, nós não estamos fazendo plantio direto. É um sistema onde tem alguns pilares: rotação de culturas, cobertura do solo, rotação de culturas, né? Então tem algumas coisas bem características que caracterizam, é um pleonasmo, mas vale a pena para chamar a atenção, né? Caracterizam aquele sistema em si, entende? Então, e o Brasil com isso evoluiu no ponto de vista da agricultura tropical muito, e essa evolução no sistema plantio direto que nós tivemos vai fazer com que o Brasil não só se consolide, que já está consolidada nesse centro-oeste de uma maneira genérica falando, mas também com países da África que têm o mesmo clima e os mesmos solos que nós temos aqui comparativamente, onde o manejo deles são muito semelhantes aos que nós estamos fazendo aqui. Então nós somos realmente, digamos assim, felizes por poder oferecer ao mundo uma tecnologia que possa ajudar na produtividade. Quando fala dessa característica, de uma das características do plantio direto, a quantidade, porque às vezes tem ali algumas pessoas que acham o simples fato de ter palha é o suficiente, mas tem que ter uma quantidade mínima de palha para ser plantio direto. Sim. Depende da região que você está. A mineralização dessa palha que está na superfície é maior ou menor. Maior ou menor, né? E um dos grandes erros, no caso da conservação do sistema plantio direto, é que as pessoas pensam, muitas delas, que a palha resolve tudo. A palha tem uma função, mas a função da educação do escorrimento superficial na superfície do solo é feita pelos terraços. E a grande maioria... O terraço não está liberado. De hipótese alguma. Quem direciona a enxurrada e regula tudo é o terraço. A palha ela apenas ela quebra a inércia da gota de chuva que cai de 1,5 km, 3 km na superfície do solo. Se ela cair na superfície do solo, ela
desintegra os agregados do solo, aí começa o sistema erosivo. Mas mesmo com a palha, as áreas de plantio diretos que não tiverem terraceamento, elas têm erosão, naturalmente. Isso é comprovado por N trabalhos e coisas que você vê nas estradas aí. Quando fala das regiões que pode ter essa degradação da massa, da palha, da cobertura mais rapidamente, eu também tenho alguns tipos de cultura que se degradam mais rapidamente aí nessa palha. Com certeza. Aí, para cada uma das regiões do Brasil, vamos dizer, na região sul ou na região centro-oeste, você tem climas diferentes. Então, a degradação vai ser... E em cada uma dessas regiões, você deve usar coberturas com espécies que degradam menos. Se decompõem menos, digamos assim, né? Porque, a rigor, uma coisa que poucas pessoas conhecem é que a matéria orgânica lá, a parte úmica que já está nos nossos solos aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou, ela estava ali. Nós estamos consumindo ela. Nós estamos consumindo. Porque esse é um processo que demora muito o enriquecimento de matéria orgânica e depende muito do turnover nosso. Isso que é importante, mas o problema todo nosso é comercial. É comercial, ou seja, por que o produtor normalmente ele procura diminuir essa parte da cobertura por quê? Porque isso custa dinheiro, isso tem que estar dentro de um programa de governo. A gente, conforme você falou aí do Pedro Álvares Cabral, então a gente pode dizer assim que a gente, como gastou por muitos anos seguidos, hoje precisa fazer esse plantio e essa rotação pensando em todos aqueles canos que as raízes vão deixar no solo, tanto para fazer ali a permeabilidade, quanto para fazer aquela biota de vida. Sim. Isso leva tempo, isso não é de um ano para o outro. Você precisa ter um programa, e aí nós precisamos ter programas que realmente financiem o produtor para que ele possa, por exemplo, a soja. Todo mundo quer botar soja, porque economicamente a pessoa está ganhando dinheiro, mas ela está esquecendo do resto. Ele está tendo o solo produzindo para ele, mas e os filhos e os netos deles depois? Ele precisa produzir com preservação. E isso é tecnologia, e temos essa tecnologia. O problema todo, como eu disse, é comercial. Conseguir que isso seja efetivado. Scolari, quando fala do Cerrado, a gente viu uma revolução muito grande na produção no Cerrado. Um solo que passou a ser corrigido, que não produzia, que não é nem dizer que produzia pouco, não. Ele não produzia. Quando começou a produção, era uma produção baixíssima. E hoje é essa riqueza toda. Você acompanhou essa evolução. E como que era fazer essa avaliação ali? Olha, eu acho que aqui tem viabilidade econômica. É uma pergunta muito interessante. No início da década de 70, os Cerrados era terra de fazer longe, como diria Guimarães Rosa. Ninguém acreditava. Há muitos empresários rurais que tinham suas atividades econômicas no sul do país, iam lá para o Cerrado, davam uma olhadinha e não se animavam. Alguns poucos que foram, com muita coragem, como desbravadores, e que não ainda tinham tecnologia apropriada para a produção, tentavam plantar e não conseguiam produção nenhuma. Por exemplo, uma espécie como o milho, ela crescia 40 ou 50 centímetros em solo virgem de cerrado, porque era um solo pobre, não tinha nutrientes, um solo ácido, um solo profundo, né, com pouca matéria orgânica. E o que tinha que se fazer era, como é que nós podemos transformar essa realidade, já que aqui nessa região chove bem, são cerca de 6 a 7 meses de precipitações por ano, né? Aí na faixa de 1.400, 1.500 milímetros, tem uma radiação solar muito intensa, então tem fatores importantes de produção para as plantas, o solo e a água. Bom, a radiação solar, é a água, o solo e água. Nós precisamos transformar o solo. E transformar esse solo, trazendo espécies vegetais de outras partes do país e adaptando essas espécies ao solo. Isso foi o que a Embrapa no Cerrados fez. Eu acompanhei toda essa evolução tecnológica
Eu cheguei do meu pós-graduação nos Estados Unidos em 1977 e fui trabalhar lá na chamada, hoje, Embrapa Cerrados. Na época nós chamávamos Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados. E lá em Embrapa tinha concentrado uma equipe de mais de 100 pesquisadores em várias áreas do conhecimento para transformar aquela realidade. Transformar o solo, do ponto de vista, como falou Flores, da fertilidade natural que era muito baixa, do manejo do solo, da seleção de cultivares, da seleção de espécies, da rotação de culturas, por aí vai. E nós começamos a fazer essa brincadeira. E junto com a equipe de solo, de manejo, de pecuária animal também, de manejo de animais, de fruticultura, a Embrapa colocou pessoas que pudessem fazer a avaliação econômica dessas tecnologias que estavam sendo geradas. Porque o que interessa, de fato, do ponto de vista do agricultor, é que ele faça uma inovação tecnológica que dê para ele ganhos adicionais em termos de rentabilidade. Ele tem que ter uma boa relação benefício-custo. O que a gente fazia naquela época? A gente fazia uma avaliação dos custos de produção existentes na propriedade e fazia também uma avaliação econômica dos custos adicionais pela introdução da tecnologia que estava sendo recomendada. E a gente procurava ver se, de fato, essa tecnologia era ou não era viável economicamente. Se fazia, num primeiro momento, a nível de experimentos de pesquisa, e naquela época a gente pegava aquelas parcelas experimentais, que são os plantios em pequenas parcelas, de 10 metros por 15 metros, por exemplo, e depois que nós tínhamos uma tecnologia que a gente acreditava que ela podia dar um bom resultado, nós, dentro do centro de pesquisa, plantávamos em escala comercial, tipo 20 ou 30 hectares, e fazia essa avaliação. E foi um trabalho super interessante que a gente foi, ao longo do tempo, melhorando esse processo. E ao sinalizar para muitos colegas da área de pesquisa, da área de solos, por exemplo, olha, é interessante essa tecnologia, mas as variedades que nós estamos plantando, elas não são suficientemente produtivas para cobrir os custos de produção. A gente tem que melhorar muito o material genético. E aí os demais centros da Embrapa trabalhavam no melhoramento genético. Foi o caso da soja, que o Flores citou, por exemplo, cujo centro de pesquisa em soja no Brasil está em Londrina, Embrapa Soja, com uma atuação em todo o território nacional, e começaram a trabalhar para deixar as variedades típicas do Sul adaptadas ao clima da região Centro-Oeste. Isso foi um trabalho inicial que durou 10, 12, 15 anos, e paulatinamente a nossa equipe da Embrapa foi ganhando experiência, maturidade profissional e novos conhecimentos. Então, aquela terra de fazer longe de 40 anos atrás, hoje é um grande celeiro, pô. Hoje a gente consegue, na região dos Cerrados, ter produtividades top. A imprensa acabou de noticiar trigo irrigado com 9.650 quilos por hectare. A maior produtividade que se obteve em qualquer parte do mundo está no Cerrado. Conseguimos produtividades de milho acima de 12 toneladas por hectare. Tem muitos produtores top que já estão conseguindo 6 toneladas por hectare de soja, entendeu? Claro que não é média, mas a gente mostra que esse potencial pode ser atingido. E pelo fato de que, de fato, esse pacote tecnológico, esse conjunto de inovações possibilitou rentabilidades aos agricultores, a gente notou que grande parte desses empresários do Sul vieram comprar terras do Cerrado e desenvolveram os cerrados. Grande parte do capital investido nessa transformação produtiva foi capital privado. O governo federal deu um primeiro empurrão. Lá na década de 80, no início da década de 80, foi criado o Polo Centro, que era o Programa de Desenvolvimento da região centro-oeste do Brasil. E naquela época, não somente eu, mas os demais colegas da Embrapa participavam da formulação de políticas agrícolas específicas, do ponto de vista técnico e do ponto de vista mais ligado ao financiamento. Então a gente ajudava a fazer a questão tecnológica em si, como o Flores acabou de falar, mas nós formulávamos também a política de crédito de preços mínimos também junto ao Ministério da Agricultura. Havia uma equipe da Embrapa que fazia tudo. A gente, olha, o pacote para a gente viabilizar no primeiro momento é esse. E nós tivemos muito sucesso, porque a partir da década de 70, todos os ministros da Agricultura, inclusive o ministro da Economia, presidente, entenderam que aquilo
poderia ser uma grande a expansão agropecuária do país, acreditaram e começaram a ajudar, colocando investimentos adicionais na área de pesquisa, na área de extensão rural, na área de desenvolvimento, na construção de estradas, pavimentações, no financiamento de silos, armazenagens, maquinaria agrícola, e a gente conseguiu transformar os cerrados naquilo que ele é hoje. Hoje os cerrados aí têm milhões e milhões de hectares produtivos, muito importante. Hoje nós conseguimos nessa região fazer 3 safras anos. A pessoa pode plantar soja e colher soja. A máquina de colheita de soja, a colheitadeira está colhendo a soja, vem uma máquina atrás plantando milho. Acaba a colheita de milho, na região do Cerrado, já entra na época seca, que não chove. Mas se o indivíduo tiver irrigação, ele pode fazer uma 3ª safra na mesma área com feijão irrigado, por exemplo. Isso só tem nos cerrados brasileiros. Não... Ainda tem aquele que chama a 3ª safra com boi quando faz o milho consorciado, né? Também tem a integração lavoura-pecuária, hoje é uma nova tecnologia, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma maneira de fazer a preservação do solo, como diz o Flores, fazer a recomposição dos níveis de matéria orgânica no solo, com elevada produtividade e com rentabilidade, que é muito importante. O Cerrados é hoje, né? O Cerrados hoje é uma tecnologia totalmente dominada. O Brasil hoje consegue elevadas produtividades e a gente pode aumentar mais ainda a produtividade sem desmatar sequer uma árvore. Nós temos na região dos Cerrados alguns milhões de hectares de pastagens degradadas, de baixa produtividade. A recuperação da pastagem nesse sistema de rotação agricultura-pecuária possibilita você aumentar a oferta de carnes de qualidade numa mesma área e liberando áreas adicionais para o plantio agrícola. Então isso é uma situação de que hoje o país reconhece isso aí, hoje o mundo reconhece, e o Cerrado hoje de fato é um celeiro mundial, né? Depois de 2 aulas dessa aqui, sem mais perguntas.